Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 17 de novembro de 2025. Bom, vamos ao primeiro vídeo de hoje, das 6 horas, os últimos acontecimentos da guerra na Ucrânia, em 16 de 11 de 2025, ou seja, na data de ontem. Vou dar as duas notícias importantes, todas são importantes, mas que vêm na primeira sequência. Os partisãs ucranianos, que são uma resistência de civis ucranianos que teve início lá na Crimeia. Eles sabotaram equipamentos ferroviários russos na região de Zaporizhia. E também o RUR, ele explodiu uma ferrovia, ele explodiu a ferrovia Transiberiana numa localidade em profundidade na Rússia. É um fato muito importante, entre outros assuntos que nós vamos ver. Tenho certeza que vocês vão gostar. Convido a quem não é inscrito a inscrever-se no canal, porque aqui sempre verá a verdade. E também peço que vocês que gostarem, não esqueçam de dar um like, por favor. Não saiam do vídeo sem dar um like, eu conto com vocês. E também eu peço que aqueles que querem ajudar o canal, fortaleçam o canal, compartilhem pelas redes sociais, indicando, recomendando o vídeo e os demais vídeos que vocês assistirem também. E façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Bom, partisãs, lógico que são pró-ucranianos, tem russos juntos, né? Porque muitas vezes eles chamam de pró-ucranianos, mas embora que ele nasceu na Crimeia com ucranianos, e eles sabotaram equipamentos ferroviários na região de Zaporizhia. É uma região na parte que é ocupada pela Rússia. A região de Zaporizhia, que é uma província ucraniana, a maior parte está nas mãos da Ucrânia. Tem uma pequena parte que tem ferrovias e eles ali então ocupam essa região. Eles incendiaram um local onde tinha armários de relés, né, e demais equipamentos da ferrovia, com um objetivo, né, ou melhor, perto de Novobohdanivka, é uma localidade, fica na região de Melitopol, né, em Zaporizhia, e fica a 50 quilômetros do teatro de operações, ali da linha de frente naquela região. Então é muito próximo, era usado pela Rússia para levar, e ainda será usada, né, para levar a logística da guerra, sendo munições, alimentação, serviço médico, etc. Essa operação de sabotagem, o grupo Atesh, ele desexplodiu ali essa instalação onde tinha todos os relés daquele trecho da ferrovia e interrompeu imediatamente a circulação dos trens. O que interessava principalmente são os trens militares russos. A linha de ferro ficou interrompida, que era perto da linha de frente, ele estava levando logística para as tropas russas, o trem, né? mais de uma composição ali, e as forças ucranianas conseguiram atingir esses trens com as composições que ficaram bloqueadas. Eles não conseguiam nem ir para frente nem para trás. Com um ataque preciso de mísseis ucranianos, de fabricação ucraniana e de artilharia. Também foi informado que a estrutura ferroviária ele interrompeu temporariamente, mas acha-se que vai demorar um tempo mais longo para fazer a reconstrução, porque o trecho foi atingido por mísseis e é um tempo muito grande, é um trecho muito longo, então vai demandar um certo esforço. Isso vai prejudicar bastante o abastecimento das tropas russas na linha de frente ali naquela região. Mais um tento para o grupo de resistência Atesh. Bom, agora uma explosão na ferrovia Transiberiana interrompe o fluxo de munições da Coreia do Norte para a Rússia, que é esse trecho, a Transiberiana, que pega lá no porto de Vladivostok, naquela região, e traz as munições norte-coreanas para o teatro de operações. Então, uma forte explosão atingiu as proximidades do assentamento de Sosnovka, assentamento vila, né, na Rússia, a região de Khabarovsk, bloqueando temporariamente o tráfego de cargas ao longo da ferrovia, tudo que desce pela Transiberiana, daquela região, que ali a Transiberiana ela tem diversos nós na Rússia, e ela vai para toda a Rússia, né? Não necessariamente a Transiberiana, mas ela vai pegando outros ramais. E ela foi interrompida justamente no trecho da Transiberiana, ou seja, ela para todo e qualquer tráfego, né? Tanto que vai para
para aquele porto do Extremo Oriente como o que desce. E esse incidente interrompeu uma das principais artérias logísticas utilizadas pelos russos para movimentar armas e munições, inclusive suprimentos transferidos da Coreia do Norte para a Rússia. Isso representou uma interrupção significativa nessa rota que Moscou depende fortemente para apoiar suas operações militares, de acordo com as informações, né? E isso, inclusive, foram publicados no Defense Express. É uma publicação especializada em assuntos militares e assuntos de guerra. Notem o seguinte, segundo as informações também no próprio Defense Express, hoje a Rússia depende da munição norte-coreana, 70% vem da Coreia. Então é um número muito grande, a Rússia de fato está com muito problema. O Papa Leão XIV, ontem, dia 16, ele pediu paz justa e duradoura na Ucrânia. Ele expressou as suas condolências no domingo pelas mortes na Ucrânia em decorrência dos recentes bombardeios da Rússia contra a Ucrânia. Segundo a revista Verdade Europeia, tal mensagem apareceu no X do pontífice, apesar dele manifestá-la publicamente, ela foi publicada também no X. O Leão XIV disse que acompanha com tristeza as notícias dos ataques que continuam. Leão XIV, né? O Leão XIV. As notícias dos ataques que continuam a atingir diversas cidades ucranianas, incluindo Kiev. Esses ataques estão matando e ferindo pessoas, incluindo crianças, e causando sérios danos à infraestrutura civil, deixando famílias desabrigadas no frio, disse o Papa. O Papa disse expressar solidariedade às vítimas, pediu às pessoas que não se acostumem com a guerra e a destruição. Aí diz ainda o Papa, vamos orar juntos por uma paz justa e duradoura na Ucrânia, devastada pela guerra. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, agradeceu ao Papa pelas suas orações e condolências ao povo ucraniano, após o brutal e criminoso ataque da Rússia a Kiev, capital da Ucrânia. Disse o ministro ucraniano, agradecemos o apelo do pontífice para que não nos acostumemos com esse terror. É importante que o mundo se una para exigir que o agressor cesse essa guerra, acrescentou o ministro ucraniano. Também foi publicado no X essa declaração dele. Enquanto isso, os russos atacaram novamente o setor energético ucraniano na região de Chernihiv e Kharkiv, na data de ontem, no domingo 16 de novembro. O Ministério da Energia ucraniano informou sobre novos bombardeios russos à infraestrutura energética nessas regiões. Eles atacaram uma instalação de infraestrutura energética em Chernihiv, perto das comunidades da região. Parte das comunidades ficou sem luz na região, não na totalidade. Como era parte, não se sabe quantas pessoas ficaram sem eletricidade, mas a previsão era hoje, durante o dia, a eletricidade voltar, que os técnicos já estavam trabalhando bastante sobre isso. Basicamente, são dois distritos que ficaram sem energia, o de Nizhyn e Pryluky, que estavam sem energia devido a esses bombardeios. E também duas comunidades na região de Kharkiv estavam sem eletricidade após os russos fazerem um ataque. As comunidades de Izium e Balakliuya, na região de Kharkiv, ficaram completamente sem eletricidade em consequência de um ataque russo na noite de domingo também. Por volta das 22h30, a horário local, a administração de Kharkiv informou sobre a explosão na comunidade, seguida de relatos sobre uma queda parcial de energia e o risco de ataques com drones. E às 22h39, o Departamento de Veículos Motorizados informou que havia ocorrido um apagão em toda a comunidade e pediu às pessoas que mantivessem a calma. Em seguida, apareceu uma mensagem informando que as explosões continuavam. Então, essa é a situação. Quero falar também sobre Kupiansk, que uns infiltrados que estavam num prédio foram eliminados
ali na região de Kupiansk, na periferia da cidade de Kupiansk. Na realidade, essas ações realizadas pelo 8º Regimento, o Grupo de Operações Especiais do 8º Regimento da Ucrânia, é um regimento só de operações especiais, eles fizeram ações diretas com operadores de drones desse 8º Regimento, e durante o reconhecimento um grupo de forças especiais descobriu os russos em uma das estruturas. Eles iam usar essas estruturas para fazer um faz de conta, aquela propaganda mentirosa que o Kremlin adora fazer, que Kupiansk estava sob controle. Não conseguiram fazer porque foram eliminados antes, justamente por esse grupo de operações especiais da Ucrânia que mandou-os fazer essa falsa notícia no outro mundo. Não pertencem mais a esse mundo, porque foram bombardeados com drones e o prédio veio abaixo. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, conto com vocês, aqui vocês viram a verdade. Peço a todos que gostaram do vídeo, deem um like e compartilhem com suas redes sociais, é importante, isso ajuda a fortalecer o canal. Recomendem o vídeo, recomendem o canal para mais pessoas se inscreverem. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.